Boa noite, boa tarde, né? Ainda tá claro aqui. Boa tarde, boa noite. É, Muito bem-vindos à live 2 do Instagram, né? Como a gente já havia mencionado na semana passada. Boa tarde, Fabi Insano, Alaide, Fabi Vilhena, muito boa tarde para vocês. Bem-vindos, né? E agora a gente vai ter essas lives com maior frequências semanais, praticamente. Olha o Edu aí, o Edu é o fera do concurso. A Gi tá entrando também, tudo bacana com vocês. Boa tarde, Rodrigues K, tudo bem? O Edu é o fera. Um dia ele vai participar da live aqui comigo também, viu, Edu? Mais conhecido como Parte. Se você permitir, né, Edu? O cara que tirou o primeiro colocado em concurso da Polícia Militar. Muito um concurseiro de mão cheia aí. Então a gente vai ter agora lives semanais. Amanhã, se tudo der certo, também a gente vai ter uma live com o Herbert. E acompanha a gente, porque a gente vai estar constantemente com essas lives aqui no Instagram também. Você deve saber que a gente está com um canal no Telegram, né? E esse canal no Telegram você tem conteúdos exclusivos, conteúdos de áudio que a gente posta 3, 4 vezes por semana, né? E lá a gente posta tudo antes. Então, se você não entrou, depois entra no nosso Telegram que ele é um canal novo, um canal que a gente começou faz um mês e pouquinho e tá bem bacana esse canal, né? Vocês estão escutando bem aí o áudio? A Nívia também acabou de entrar, muito bacana. Deixa eu ver se eu chamo a Gi. Já chamei a Gi para entrar no áudio, na live. E vamos aguardar ela entrar aí, tá joia? Tá dando certo aí. E aí, Gi, tudo bom? Tudo bem, Darcy? Boa noite, Boa noite. pessoal. Primeiro eu queria agradecer, né? A Gi, na verdade, é uma amiga, né? Eu tenho um orgulho da história dela e que ela conseguiu alcançar os objetivos. E obrigado pela disposição de falar com a gente aqui. Obrigadão mesmo. Imagina, Darcy. Eu que agradeço. Para mim é uma honra. Eu fico feliz por você me considerar uma amiga, porque a gente já se conhece há bastante tempo, né? A gente entrou praticamente, foi no mesmo concurso. Eu entrei em 2006 em Suzano, né? Então já tem um tempo aí que a gente se conhece. Verdade. Então, hoje a live é sua, Gi. Você vai se apresentar e eu vou perguntando algumas coisas. Queria que você apresentasse para o pessoal aí, falar um pouquinho de você mesmo. E aí depois a gente vai conversando. Tá bom, Darcy. Você sabe que eu te falei, eu sou muito tímida, mas eu vou me soltando aos poucos. Então, meu nome é Gislaine, eu sou dentista agora, né? Tô trabalhando na prefeitura de Itaquá. Tem 5 meses, eu passei agora nesse último concurso. Eu fui aluna do Darcio, do curso dele, era o preparatório para a prefeitura de Suzano. Mas como as provas eram seguidas ali, numa semana era de Itaquá e na outra era de Suzano, então o curso ele serviu para ambos, né? Como eu falei, eu trabalhava com o Darcio na prefeitura de Suzano, mas lá eu era auxiliar de saúde bucal. Então eu comecei na área da odontologia como auxiliar. Eu trabalhei alguns anos e eu trabalhei 2 anos e daí veio em mim essa vontade de fazer odontologia. E Show. daí fiz a faculdade e logo depois achei que seria mais fácil estar passando no concurso, mas não foi, né? Teve aí uma trajetória. Eu já estou formada agora há 7 anos, né? Ano passado era 6. Eu passei no concurso ano passado, então foram 6 anos de espera. Que ano E que foi você uma formou espera. mesmo, Gi? Eu me formei na turma de dezembro de 2012. Bacana, legal. Então, daí foi assim, uma trajetória lenta,
Mas, assim, eu agradeço a Deus por todo o processo, porque hoje eu vejo que esse tempo que eu fiquei ainda na prefeitura, trabalhando como auxiliar, esse tempo ele foi me lapidando para o dia de hoje, né? Porque muitas coisas que eu estou vivenciando lá na prefeitura, é o meu primeiro trabalho em prefeitura como dentista, então, apesar de eu ter trabalhado muitos anos auxiliando, quando você está lá sozinha na cadeira é diferente, né? É bem diferente, Verdade. né? E como eu convivi muitos anos com vários dentistas, eu tive a honra de auxiliar muitos, assim, mais de 20. Porque Aham. como eu trabalhava num lugar grande, que tinham muitos dentistas, então eu consegui pegar, sugar um pouquinho de cada, né? E hoje eu consigo colocar um pouquinho em prática. Lógico que eu considero que eu ainda tenho muito a aprender, muito ainda para lapidar, né? Ainda estou um carvão bruto ainda. Aham. Não, bacana. A Gi não falou, mas a Gi trabalhou no Centro de Especialidade Odontológica, né? Inclusive, uma vez por ano a gente estava lá no Centro de Especialidade atendendo os pacientes É, da campanha da Desirê, né? Então, ajudando. Mas, poxa, muito bacana, Gi. Você falou que, né, estava na área de ASB e o que que te fez falar, vou fazer o curso de odonto e você falou que tava mais fácil por estar na área, né? Mas o que que te chamou a atenção? O que que fez você falar assim, agora eu vou fazer um curso de odonto para ter a minha graduação, sei lá, você pensava em consultório ou nunca pensou? entendi. Não, na verdade, eu nunca em toda a minha vida imaginei que eu faria odontologia, que eu seria dentista. Foi tudo assim, uma sequência de passos que a vida mesmo foi me levando até que eu me encontrei nessa área. Então foi assim, eu passei no concurso de Suzano como auxiliar. Na época, eu não tinha nenhum curso de ASB. Eu tinha trabalhado com um dentista, ele tinha feito aquela cartinha, né, que você Ah, ia no legal. CRO. Então, eu não tinha experiência nenhuma. Fiz o concurso de Suzano, passei em segundo lugar. Fiz o concurso de Poá e passei em primeiro lugar. Aí Ah, acabei optando por ficar em Suzano, né? Então, para mim, passar no concurso, eu achava que era bem facinho, né? Mas ah. para dentista é diferente, né? Aí o que aconteceu? Comecei a trabalhar, não sabia nada, fui aprendendo com os dentistas da UBS que eu estava, que na época eu não entrei direto no CEL, fui para uma UBS. Então eu comecei a aprender as coisas lá. E lá, uma vez teve um dentista que trabalhava comigo, o doutor Emílio, que já até é falecido, ele me falou uma coisa, e isso aí me marcou muito. Ele falou assim: olha, você é nova, na época eu tinha 26 anos, ele falou assim: Nossa, você é bacana. nova e o tempo passa muito rápido. E se você não fizer uma faculdade, você vai ficar aqui como auxiliar, vai se aposentar como auxiliar, né? E foi assim um momento muito assim divisor de águas na minha vida, porque eu era recém-casada e eu pensava em ter filhos. E Certo. para ter filhos, eu não queria só ter filhos e deixar para alguém cuidar, eu queria ter filhos e cuidar dos meus filhos. E eu comecei a perceber que na odontologia, principalmente para mulher, é muito mais tranquilo, porque você pode fazer a sua jornada de trabalho, né? E principalmente trabalhando numa prefeitura, você tem a possibilidade de trabalhar 20 horas, né, semanais, que é o que eu estou fazendo agora, né? Então, Ah, tudo isso foram coisas que foram se somando ali, essa conversa que eu tive com o doutor Emílio, o meu desejo de constituir uma família, e daí eu fiquei pensando, bom, eu tenho que fazer faculdade, vou fazer do quê? Daí eu comecei a prestar atenção, e eu vi que eu gostava. Eu falei, bom, vamos fazer, né? Vamos começar, vamos ver se eu gosto. E eu comecei a fazer, e eu fui gostando. E assim, eu digo que eu sou uma filha do SUS. Então, eu nunca imaginei trabalhar no particular, montar um consultório, até porque assim, eu sou de uma origem simples, uma família simples, que não tinha dinheiro. Então, eu não teria condições de montar o meu consultório. Eu sei que você gasta muito com aluguel, com secretária, com tudo isso. Eu não ia ter condições de manter uma estrutura dessa. Trabalhar para convênio, eu cheguei até a trabalhar, né? Em alguns períodos eu trabalhei, mas convênio você trabalha muito, você ganha pouco,
para ganhar um pouquinho mais, você tem que trabalhar de sábado, você tem que, né? Daí sairia tudo dos meus planos, que é de eu ter mais tempo para cuidar da minha família. Então, por isso, eu nunca tive essa intenção de trabalhar no particular. Eu sempre tive o desejo de passar num concurso, trabalhar 4 horas, depois, quando os meninos crescessem um pouquinho, pegar 2 vínculos. Então, isso daí foi um desenho que se formou na minha mente. Logo quando eu entrei para a faculdade, eu entrei na turma de 2008. Então, para Legal. você ver, de 2008, quando eu tive esse pensamento, até o dia que eu assumi na prefeitura, foram 11 anos, né? Não foi do dia para a noite. Uhum. Apesar de, como eu tinha passado em 2 concursos com a ASB, eu achei que aí ia ser molezinha, né? Passar no concurso de dentista. E eu fiz vários, mas como eu, por ter família, eu nunca fui assim para lugares muito longe, nunca fui para Campinas, Piracicaba. Então, eu sempre procurava fazer concursos aqui na região, no Alto Tietê, no máximo ali em São Paulo, né? Para não ficar, né? Porque depois eu penso, se eu passo, daí eu não assumo, né? Uhum. Então, eu tentei evitar isso, né? Então, eu comecei a fazer vários concursos. Teve alguns que eu até fui bem, outros não fui tanto, né? Mas, assim, eu estava sempre ali, entre 30º, né? Em Poá, que é a cidade onde eu moro, teve um concurso que eu fiquei em 22º. Então, assim, eu Olha. tinha uma esperança muito grande. E, assim, eu sempre tive uma certeza no coração de que eu ia conseguir. Né? Eu acho que isso aí é muito importante, porque nesse decorrer do tempo aí, você escuta muitas palavras que às vezes magoam, que tentam te tirar do prumo, né? Que você não vai conseguir, você está perdendo tempo, porque você já está formada, você tem um diploma, e eu fiquei todo esse tempo na prefeitura como auxiliar, né? Então eu era muito julgada por isso, porque eu não me arriscava, por que eu não ia para o particular e largava a prefeitura? Mas não era a minha intenção, não era o meu foco. Eu não queria ir para o setor privado. Eu queria passar no concurso. Que bacana, Gi. Não, na verdade, a gente teve a oportunidade de conviver bastante tempo junto, já de trabalhar junto, mas você vê, né? A gente conhece e não conhece a história, assim, das pessoas, mesmo que trabalham junto, né? E a mesma história dos concursos de ASB eu não sabia. Já é É, uma coisa assim nova para mim, que você passou já de cara, então a gente fica com essa impressão, né? Ah, vai ser tranquilo, é fácil. Uma coisa que você mesmo depois já percebeu que foi um pouquinho mais difícil do que você imaginava, né? foi E, mais difícil. e bacana, né? Essa história assim de ser filha do SUS também, porque eu também quando formei, eu até penso, eu trabalho em consultório particular hoje em dia, atendo tudo, né? Mas eu também me considero um filho do SUS porque a minha trajetória praticamente se confunde com a minha entrada nas prefeituras, né? Eu demorei bastante também para entrar, não foi assim uma coisa de uma hora para outra, né? E uma coisa que acabou restringindo também você em relação aos concursos é essa coisa de você ter que prestar aqui próximo, né? De Suzano, de Poá, tudo. Então, até isso teve uma limitação, até comparando com a Kátia, né? Nossa amiga, que É ela ia para verdade. longe, né? Uhum. Não, ó, pra ser sincera, teve uma prova que eu fiz longe. E eu fui com a Kátia, porque ela falou, Gi, vamos fazer, que foi para Santa Bárbara do Oeste no ano, acho que de 2018. Né? Foi o lugar mais longe que eu fui. E Entendi. não rolou muito, né? Era uma banca que eu não conhecia, não estava muito preparada, mas serviu, sempre serve, né? Porque a gente acha que a gente vai gastar um dinheiro, depois não vai ter uma colocação legal e perder o tempo, mas não, tudo é experiência. Até para conhecer outras bancas, até para conhecer pessoas, porque às vezes lá entre o tempo que você chega e o tempo que começa a prova, você às vezes troca uma ideia com uma pessoa, né? Pega uma inspiração de alguém, então isso aí é importante também. E é isso que eu falei, como eu só fazia por aqui, então o concurso é cada 4 anos, às vezes. Verdade. Então eu fiz para Ferraz, fiz Arujá, fiz Itaquá, fiz Mogi.
até o último de Mogi, eu fui bem. Só que assim, aconteceu uma coisa muito desagradável e que às vezes acontece com outras pessoas que foi passar errado para gabarito. Isso nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido. E essa uma questão que eu passei errado fez eu cair 20 colocações. Eu fiquei em 41, se eu não me engano, mas era para eu ter ficado em 20º. E esse concurso, eles já chamaram até o 13º, se eu não me engano. Então, era um que, se eu não tivesse errado, né, teria chances, na boca, né? Tá na boca, né? Estaria. E assim, foi um erro de principiante, assim, que eu falei, gente, é porque não era para ser. Né? Porque eu tenho técnica, sabe? Eu marco ali e levo reguinha. E naquele dia eu estava tão eufórica, assim, porque português eu estava acertando. Eu tinha certeza que eram só 5, eu tinha certeza absoluta que eu estava gabaritando português. E na hora de passar, eu me equivoquei. E realmente, se eu tivesse passado certo, a questão era o resultado certo mesmo, era a resposta certa, né? Então, isso daí também já me ajudou, porque depois os outros eu já fiquei muito mais esperta. Com os erros que a gente acaba aprendendo, né? Um erro, às vezes, da forma mais amarga possível, assim, né? Não, com certeza, porque eu acho que na hora eu até bati na mesa, sabe? Porque eu percebi que eu marquei, bati na mesa, lamentei por semanas, né? E daí serviu para isso, não faço mais. E todo mundo que vai fazer concurso falou: olha, por favor, cuidado, leva uma reguinha, presta atenção. Eu já dou esse alerta, né? E acontece nas melhores famílias e com pessoas que prestam direto. Eu falo nas conversas com alunos, tudo que. E uma questão faz toda a diferença, né? Como você falou, você caiu 20 posições com uma questão, né? Uma questão faz muita diferença lá no topo da classificação dos que vão passar e não, né? Então, poxa, muito bacana de você já ter falado isso, porque é uma coisa que eu sempre falo e as pessoas, às vezes, falam, não, isso não acontece, isso é história, né? Mas não acontece. Não, acontece, e assim, era uma questão que eu tinha certeza, e é isso que eu falei, a euforia, eu tinha certeza, sabe? Era uma prova da VUNESP, uma prova que eu tava fazendo, assim, a maioria com certeza, sabe? Aquela prova que parece que cai no colo, que você sabe. Mas foi também um concurso bem concorrido, né? Então, para você ver, né? Uma questão derrubou 20 colocações, né? Então, até isso também atrapalha, né? Quando você está muito confiante, ou muito eufórico, tem que estar mais calmo, segurada, né? Tem Você vê que as emoções, tanto negativas quanto positivas, acabam atrapalhando às vezes a gente, né? A gente acha que só a emoção negativa vai ser ruim, mas uma emoção... Você estava eufórica e uma história bacana pra gente compartilhar, porque acontece, né? Então eu vou te dizer até direitinho como que foi o erro. Essa questão que eu errei, a primeira que eu passei errado, era a número 1. Eu comecei a colocar no gabaritinho na terceira. Então, eu deixei a primeira e a segunda em branco e comecei da terceira. Só que eu me atentei na hora, eu percebi. Porque senão eu ia errar em cadeia. Eu ia errar tudo. Eu ia errar tudo. Então, foi assim um erro que eu fiquei lamentando por semana, sabe? Não. E assim, acontece, tipo, o concurso de Mogi foi... um ano antes, né? Um pouco antes. Foi janeiro de 2018. Suzano, né? Um ano e pouquinho antes de Suzano, um ano e pouquinho antes de Itaquá, né? E derruba um pouquinho a gente mesmo, né? Um acontecimento desse. Porque você fala, poxa, mas eu sabe, não é nem que foi assim, por não saber. Foi uma desatenção que fez com que você... Isso fica muito mais na nossa cabeça, né? Fala, nossa, como que eu pude fazer isso? Mas você levantou a cabeça, né? Deixou a poeira para trás e mandou ver para os outros, né? Ah, com certeza. E outra coisa que eu me lamento nesse concurso de Mogi foi de não ter feito seu curso. Porque o de Mogi eu não fiz, o de Suzano eu fiz, né? Então, até gente que eu conheço que fez o teu curso passou, né? Que foi, no caso, a Juliana, né? Ela fez seu curso e passou. Gente, né? Já foi chamada, né? Daí eu fiquei pensando, falei, poxa, por que eu não fiz?
Aí eu já me determinei, falei, não, de Suzana eu não vou deixar passar, né? Porque, como você falou, a gente já se conhece há muito tempo, a gente nunca trabalhou diariamente, né? Muito tempo, até como eram só nas campanhas, às vezes era tão corrido que não dava tempo para ficar Sim. conversando, né? Era mais sobre o que estava acontecendo na hora. Então, há muito tempo eu já conhecia seu curso, de ouvir falar, né? De outros colegas já terem feito, mas eu não tinha feito ainda, né? Mas veio bem na E, hora certa. não, com certeza, são amadurecimentos. E também, é assim, eu falo que o curso ele traz assim um direcionamento que pode trazer velocidade às vezes, né? Assim, você pode passar um pouco antes do que seria, assim, se você estivesse estudando normalmente. Então, eu falo que uma das coisas que eu... Porque material didático hoje você encontra aí na internet bastante coisa. É. Não tudo, mas você encontra bastante coisa. Mas o curso é um direcionamento, né, que vai trazer, assim, provavelmente velocidade, uma maior chance de você passar mais rápido também, né? É isso que... Ah, com certeza. Porque, assim, Mas... falando do teu curso, o que ele me ajudou? Ele me ajudou, assim, além de eu ter participado das aulas presenciais, e eu tinha também o material online, né? Você deixou disponível muita questão, então, todo dia eu fazia muitas questões, assim, com certeza eu fazia mais de 100 questões por dia. E, e olha que eu não tenho muito tempo para estudar, porque eu trabalhava 8 horas por dia, eu chegava em casa, daí que eu trabalhava, né? Eu brincava que lá eu descansava, em casa eu trabalhava, porque eu tenho dois meninos pequenos, né? De Quantos anos que eles 4. têm mesmo? O pequeno tem 4 e o maior tem 6. Então, eu chego em casa, para eles. Então, eu não tinha muito tempo para estudar. Mas como eu tinha o material ali na minha mão, no celular, então, era 5 minutinhos que eu tinha tranquila. Eu estava com o celular ali, lendo, fazendo questões, né? Então, mesmo às vezes sentada no sofá com eles, fazendo cafuné na cabecinha do mais novo, eu estava lá sem que ele percebesse, né? Porque senão ele ia tentar tirar Ah, de mim. Tava lá lendo as questões, né? Lendo o conteúdo que você deixou lá disponível pra gente. Então, isso eu acho que foi um grande diferencial, né? Essa praticidade, porque se eu tivesse no trânsito, se eu tivesse numa condução, ou mesmo no meu horário de almoço, então eu tinha muito fácil o material ali para estudar, né? e eu lembro da gente conversando numa época que tinha ido trabalhar no céu, que você falou, eu tô comendo rapidinho, né, na hora do almoço, para ter mais tempo para estudar. E eu conto essa história para todos os meus alunos nas palestras, porque muita gente arruma desculpa, eu não tenho tempo. E eu conto a sua história, Gi, sem você Ai, que saber, mas legal. eu já conto Ah, muito da sua história, porque é uma história que você fala assim, uma mãe de dois filhos pequenos, né? Trabalha 8 horas por dia, tem todos os afazeres de casa depois que chega em casa. é, Tinha tudo para não falar assim, não tenho tempo. Mas você construiu o seu tempo, você arrumou o seu tempo em todo momento que dava, né? Todo momento que surgia uma brechazinha, você estava lá estudando. E isso eu tenho certeza que fez total diferença no resultado, né? não, com certeza, com certeza. Assim, eu não dispensava 5 minutos. Às vezes a gente estava lá saía um paciente da cadeira, eu limpava a cadeira, daí eu já virava para a bancadinha onde estava o meu celular e já dava uma lida, pelo menos uma questão. Ou então colocava um fonezinho de ouvido e ouvia alguma questão sua assim gravada, né? Ia lá no YouTube, procurava material, né? Então eu sempre utilizei o meu tempo, né, para o estudo mesmo. Eu falo nas palestras da sua história porque eu acompanhei, eu vi o quanto você se dedicou e o quanto você fazia isso, né? Falar, não, 5 minutos eu vou lá, vou estudar. E porque as pessoas costumam arrumar desculpa, né? Falar, não, eu tô cansado hoje, eu trabalhei hoje, eu tenho 2 filhos, eu tenho um monte de coisas. E não, o que fez você a diferença foi essa prioridade que você colocou, na verdade, né? Você colocou como prioridade, eu vou passar num concurso aqui na região de qualquer jeito, Suzano, Itaquá,
tinha dado aquele problema em Mogi, você falou, não, ainda mais isso foi, acho que, um estímulo, né? Um estímulo pro lado, assim, que ninguém quer receber esse estímulo, mas eu conhecendo um pouquinho você, eu tenho certeza que isso também te trouxe motivação. Falou, não, agora vai ser diferente, né? Não, com certeza, Darcy. Assim, eu nunca aceitei não passar no concurso. Assim, demorou, teve, como eu falei, teve muita gente que duvidava. As pessoas mais próximas não, né? Aham. As amigas, elas falam, não, Gi, não tenha paciência, porque lógico, eu sou de carne e osso, às vezes eu ficava nervosa, falava, poxa vida, mas tô estudando tanto e não passo, né? Tinha horas que dava também né, essa fraquejadinha assim, mas em mim Faz eu parte. tinha certeza, eu tinha certeza. Não, eu acho que essa mentalidade também é essencial, né? O fato de você não ter conseguido, mas falar, não, vai ser agora, não, vai ser no próximo, vou fazer o curso, não, eu vou estudar, vou colocar como prioridade, vou estudar como nunca. Então, tudo isso eu acho que não é uma coisa só, na verdade, né? É um conjunto de fatores. É a mentalidade, é a força de vontade, a prioridade que você colocou, aqueles 5 minutinhos que você estudava. Então, eu acho que é o conjunto todo, a base que você já tinha criado, né? Você falou, eu demorei a passar, mas estava lá naquelas colocações. Então, tem gente que vai criando a base e depois está chegando lá naquela fase de passar, porque está entre os primeiros e desiste também. Né? É, Acontece isso. E você não, né? Foi lá firme. não, e outra coisa, assim, que eu acho que ajudou muito é que eu tinha sempre muita gratidão por todos os passos, sabe? Por tudo. Pelo momento em que eu fui secretária do dentista, porque foi assim que eu comecei, né? Quando eu era auxiliar, então eu valorizava muito o que eu estava vivendo. Então eu trabalhei, eu tive a honra de trabalhar no centro de especialidades que tinha sêmio, tinha pério, tinha endo, pacientes especiais. Então eu todos os dias era como se eu estivesse numa escola. Porque, assim, os profissionais que trabalham lá, você conhece, né? A maioria, todos, né, tem suas qualidades, né? E eu ia tentando pegar ali, né, no dia a dia, essas coisas de boas que eles tinham, né? E hoje eu tento é, colocar na prática, né? Às vezes, né, a gente pede socorro no WhatsApp, né? Ai, não lembro como que faz tal coisa, que medicação, né? E até isso eu agradeço muito, porque eu tenho para quem pedir socorro, né? Numa dúvida, porque principalmente quem nunca trabalhou, é, quem é recém-formado, que está logo, né, nos primeiros concursos, assim, vai sentir um pouquinho essa diferença, né? Saiu da faculdade assim muito cru, né? Principalmente em saúde pública, né? Saúde pública é um mundo à parte, né? Você tá lidando com uma pessoa que não tá só com dor de dente. A pessoa tá carente de muita coisa, tá carente de um bom dia, né? Uhum. Eu vejo que isso faz muita diferença. Pode ser que eu não seja excelente dentista prática ali, né? Mas a atenção que eu dou, sabe? Deixa a pessoa falar, trato com educação, isso daí eu vejo que faz muita diferença. Com certeza. Você, na verdade, não trabalhou como dentista, mas trabalhou muito tempo como auxiliar e sabe, né, que toda a carência que os nossos pacientes SUS, né, têm. Então, se você tiver um atendimento caloroso, né, um acolhimento, né, que a gente fala, É, já o paciente ele vai te agradecer muito, né, porque ele é carente mesmo de uma atenção, né. Então, é, mais do que financeira, às vezes é de atenção mesmo. É ah, de a pessoa se preocupar, de perguntar, de orientar, de ensinar o certo. Porque eu normalmente falo para os meus pacientes, ninguém nasce sabendo escovar os dentes, né? A sim. gente aprende, né? Eu aprendi na faculdade a forma certa, né? De passar fio. Então, se a gente que é o profissional não ensinar, eles não vão saber, né? Então, eu acho que essa parte da prevenção eu gosto muito, né? E eu tento fazer lá no meu posto. A gente esqueceu de perguntar, mas assim, É. em Itaquá, qual foi a sua colocação mesmo? Então, em Itaquá eu fiquei em terceiro.
Fiquei em terceiro lugar. Eram 4 vagas. Eu já te dei né? muitas vezes os parabéns, mas parabéns ao público de novo. Ah, obrigado. E tanto que no primeiro dia eu te mandei mensagem, né? Talvez você nem soubesse que era o meu primeiro dia, mas aquele era o dia que eu te liguei para agradecer, foi o primeiro dia de trabalho, né? Não, mas aquele dia eu vou ser sincero com você, eu fiquei emocionado, porque, poxa, é a concretização de um sonho que você tinha, né? De um sonho. Ah, com certeza. A gente sempre conversando com a Jaque, né, que trabalhava comigo, ela falando, poxa, eu fiquei, assim, muito emocionado, assim, pro lado positivo, porque eu falei, nossa, que show, né, eu fiquei extremamente orgulhoso e contente pela conquista, porque acompanhando a sua trajetória, a gente, né, viu todo o perrengue, todas aquelas histórias de pessoas querendo te desestimular, né? Então tudo isso a gente acompanhou de perto e eu falei, pô, que legal, né? Que história inspiradora, que conquista maravilhosa que a Gi teve. Ai, é só para o pessoal entender um pouquinho, porque assim, eu acabei sofrendo um pouco de discriminação, né? Vamos dizer assim, porque eu era auxiliar, então eu não tinha, para os olhos dos outros, eu não tinha uma atitude que era sair dali da minha zona de conforto e trabalhar no consultório particular, apesar que eu fiquei vários anos, do momento que eu me formei até 2015, que foi quando nasceu meu segundo filho, eu sempre trabalhei na prefeitura. E depois da prefeitura, depois das 4 da tarde, eu ia para o consultório particular, de colegas até, né? Até colegas que me ajudaram lá da prefeitura mesmo, né? Então, de 2012 a 2015, eu trabalhava como dentista no particular, mas não era o que eu queria. Depois, com o nascimento do meu segundo filho, daí ficou muito mais difícil. Eu não tinha tempo, né? Eu tinha que voltar para casa, eu tinha que ficar com os meus filhos. Então, eu abri mão. Eu parei e fiquei só na prefeitura mesmo. Então, isso deixava as pessoas incomodadas, né? Porque, e assim, não estou falando só de pessoas que trabalhavam comigo, mas de pessoas de modo geral, assim, que às vezes me encontravam e falavam assim, nossa, mas que pena, porque você fez uma faculdade tão caro, né? Tão difícil, e você não trabalha, né? Mas assim, eu até achava engraçado, porque eu falei, nossa, mas tá se preocupando com a minha vida, né? Né? Sem sentido, né? Isso aí é uma coisa que diz respeito a mim. E por vezes eu até falava assim, olha, mas não precisa ter pena, porque o meu diploma, isso era uma frase que eu sempre repetia, o meu diploma eu poderia deixar guardado por 10 anos na minha gaveta. No dia que eu tirasse ele de lá, eu seria dentista novamente, eu poderia estar trabalhando. Então, agora, perder os primeiros anos de vida dos meus filhos, isso nunca mais ia voltar. Daí você vai pensar, mas você trabalhava 8 horas, mas trabalhar 8 horas numa prefeitura é diferente de você trabalhar 6 horas num consultório particular. Porque eu não trabalhava de sábado, quando tem um feriado, normalmente emenda, eu tinha férias, eu tinha licença-prêmio, teve um ano que eu tinha 30 dias de férias, tinha 30 dias de licença-prêmio e tinha 15 dias de umas férias do outro ano que eu não tinha gastado. Teve um ano que eu tive 75 dias para ficar em casa. Então, é muito bom isso, né? Então, dessa forma, eu conseguia aproveitar. Não chegava em casa tão cansada, não tinha aquela responsabilidade, aquele peso, né? Aquela preocupação ai, será que esse mês eu vou conseguir fazer atendimentos para que pague a minha conta? Não, essa preocupação eu não tinha, né? Então, por isso que tinha essas pessoas que acabavam, né, com essas palavras querendo me desanimar mesmo. Eu sentia que era só para me desanimar, mas eu não deixava me contaminar. Não, isso foi assim essencial, né, para que você conseguisse atingir os seus objetivos. E Suzano também ficou bem colocada, né? Suzano, que colocação você ficou mesmo? Então, eu fiquei em nono. Uhum. Em nono.
Mas daí também te conto, assim, que eu fiquei desestabilizada emocionalmente também, de novo, a questão emocional, porque foi assim, quando eu cheguei na escola para fazer a prova, eu já tinha saído o resultado do concurso de Itaquá, não o resultado, tinha saído o gabarito, então, no de Itaquá eram 40 questões e eu tinha acertado 35, então todo mundo estava me falando, não, Gi, você tá dentro, porque 35 é muito bom. Quando eu Uhum. cheguei lá, teve uma pessoa que eu nem conhecia, mas conhecia a Kátia, e começou a conversar com a Kátia e falou: não, eu tenho dois amigos que fizeram 38. Aí eu Você falei, vê, né? poxa vida, eu não vou passar de novo, não é possível. Então isso daí me deixou meio que chateada, assim. E eu fui para a prova Desestabilizou na fazer. hora lá, né? Na hora da Foi, prova, olha que na coisa. hora, eu falei, mas por que esse cara puxou assunto, né? Pra Aham. que eu fui dar atenção para ele? E daí eu fui fazer essa prova da VUNESP, que foi uma prova totalmente fora dos padrões, né, Darcio? Difícil, Né? muito difícil a prova, né? Eram questões muito longas, assuntos assim que não é corriqueiro da banca. Foi assim, a primeira, que agora eles estão nesse novo padrão, né? Com provas mais difíceis, né, Darcio? Uhum. Não é Sim, isso? sim. Então, Sim, e até porque daí estava empatando muito, né? Então eles tiveram que aumentar o grau de dificuldade mesmo, né? E daí tinha matemática. Então, eu fui muito bem nas outras coisas. Em específico, teve várias pessoas que empataram comigo, mas não teve ninguém que fez mais do que a quantidade que eu fiz de específico. Só que matemática eu fui muito mal. Então, Uhum. isso daí também, Pesou, né? a diferença do primeiro lugar para a minha colocação foram três questões, É, né? então. Foi muito Três pouco, né? questões. Então, e daí, como era uma prova cansativa por causa da matemática, aí, se você não tá legal para fazer matemática, né, não rola, né? Então, eu acabei sendo prejudicada por isso. De novo, eu considero que foi a questão emocional mesmo. Poxa, e a coisa emocional a gente não dá muita bola, né? E É, é muito importante no final, né? Porque em duas situações, duas histórias você acabou de contar, né? Uma é, você estava eufórica, a outra você já ficou preocupada, né? Porque. é exatamente o E, oposto. na Uma eu estava muito verdade, feliz. e essa história do que o cara falou era uma mentira também, porque não teve duas pessoas que fez 38 pontos, né? Não, eu E acho que teve. desestabiliza, né? O primeiro fez 36, se eu não me Aham. engano, né? Ninguém fez 38. Então, quando saiu o resultado oficial, que eu fui procurar logo isso, né? Quem tinha feito 38 e não existia. Não, isso é bacana que para quem está ouvindo, porque essa parte emocional eu sempre falo da importância, porque a gente conhece também pessoas no nosso círculo, né, de amizade que também a parte emocional pesou muito na prova de Suzano, né? E assim, e todo curso que a gente faz, a gente vê que a parte emocional pesou muito para algumas pessoas, não é só uma pessoa, né? E é interessante que você falou isso para a gente, porque eu considero que a parte emocional também é uma das essenciais, né? Se a gente não trabalhar bem essa parte emocional, a gente pode não conseguir conquistar, mesmo tendo assim, estudado, ralado muito, né? E tudo ir por água abaixo por conta dessa questão emocional, né? É verdade. E deixa eu te falar também uma história que você não sabe que está relacionado com o teu curso e com a prova de Itaquá. Quando eu fiz o curso com você, era voltado para a banca VUNESP, porque era de Suzano, Sim. e a de Itaquá era do Instituto Mais. E eu lembro que eu pedi para você, eu falei, ai, Dar, você não tem conteúdo desse instituto, porque eu não conhecia, não tinha nenhuma questão, nenhuma prova deles. Eu pedi para você, e você colocou no grupo do pessoal que estava fazendo o teu curso, né? E Uhum. teve uma questão igualzinha, que estava nessa, eu não lembro qual que era a prefeitura que você passou pra gente, eu não lembro mesmo. Eu tenho a prova, mas tá no celular, eu nunca mais entrei, então eu não lembro. Certo. E essa questão caiu na prova de Itaquá, exatamente igual, né? Exatamente igual. Eles mudaram, assim, na prova que você deu, tinha o texto, né, escrito,
e as perguntas. Daí, na de Itaquá, eles inverteram. Eles colocaram a pergunta, a resposta certa em cima na pergunta e o texto é que estava embaixo. Daí, na hora que eu vi, eu falei, nossa, olha, beleza, essa eu acertei. Porque tava. Então, assim, como é importante fazer provas, questões da Tá banca, né? É banco. muito importante. Importantíssimo. E Uhum. eles repetem mesmo, né? Às vezes mudam alguma coisa, Não, mas repetem. e essas bancas, né? Algumas bancas são mais ainda repetitivas, né? Instituto Bás, a banca IBANSP. O Unesp repete o assunto, né? Mas a questão também é parecida às vezes, mas não é, a Unesp muda, né? Ela não costuma repetir exatamente a mesma É, questão. É interessante. então, essa questão aí, Darcy, eu devo a você, viu? Não, Porque se você não tivesse passado, eu não lembro mais o assunto, mas não era uma coisa assim muito fácil, sabe? aham, Mas na hora que eu bati o olho, eu lembrei, né? aham, Então sim. foi questão dada. Não, bacana, Gi. Ó, eu nem vou perguntar como você conheceu o CD Concurso, porque a gente já é conhecido, amigo, É, já há muito tempo, então não tenho por que eu verdade. perguntar. Você falou mais ou menos por que você decidiu, assim, o que falou assim, ah, eu vou fazer o curso, o que você falou, ah, teve o problema de Mogi e tal, eu vi que algumas pessoas passaram, mas o que você falou assim, ah, o que foi determinante? Ah, vou agora fazer o curso, o que foi Então, determinante, assim? olha, Darcy, para mim, passar no concurso de Suzano, para mim era meio que uma questão de honra, né? Uhum, Então, eu tinha que fazer tudo o que tivesse possível, né? E como eu nunca tinha feito nenhum curso, ou seja online ou presencial, eu nunca tinha feito, né? Então eu falei, não, dessa vez, estudando sozinho, eu chego perto, eu raspo ali, né? Então vamos apostar no curso do Darcy. uhum. Não, bacana. Então você falou, ah, vou fazer alguma coisa diferente, né? Vou fazer. Ah, um probleminha na internet, mas a gente tava falando de fazer alguma coisa diferente, né? Ela tava passando raspando, tava fazendo outros concursos e chegando perto, o Mogi, ela falou daquele, né? E assim, acontece, a G caiu, mas daqui a pouco ela entra aqui de novo. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Aí ela. Acho que ela caiu mesmo, daí ela não tá aparecendo aqui pra gente. Daqui a pouco acho que ela chega, mas ela tava falando que, né, eu perguntei pra ela lá por que ela decidiu fazer o curso, daí ela falou, ah, eu passo raspando e fazer alguma coisa diferente, né? E é, isso é interessante, isso é importante, porque eu sempre falo para as pessoas, né? Se a gente quer resultados diferentes, a gente precisa fazer coisas diferentes. Não precisa fazer coisas extraordinárias, às vezes, né? A gente fala, ah, eu estudei, mas não estudei o tanto que eu poderia ter estudado. Então, estudar um pouco mais. Eu poderia ter me dedicado mais, saído menos para me dedicar mais ao curso. E isso, essas situações diferentes podem fazer toda a diferença na hora de passar. E o Gabriel está falando aqui, né? Falou sobre brancos repetir as questões e ele está falando dessa questão que já aconteceu comigo 3 vezes. E acontece com todo mundo, viu, Gabriel? Bastante gente, né? É, a Nívia, que tá do Mapas Mentais, está falando da questão da régua. Eu também acho importantíssima a régua, a dica da Gi, né? Eu recomendo para os meus alunos para não perder questão. Ela durante a live, ela justamente falou isso, que no concurso de Mogi, por uma questão, ela caiu 20 posições. E aí ela poderia ser chamada em Mogi, ela ficou lá nos 40. É o que a Nívia está falando, usa a régua para marcar o gabarito, para a gente não errar. Então, a questão 1, eu estou passando exatamente no cartão de respostas número 1, né? E não errar isso. E a Gi estava falando para gente que no concurso de Mogi, ela começou marcada a partir da 3, e ela ia, consequentemente, ela ia marcar tudo errado. Só marcou a 3 errada naquela situação, né? Então, isso foi, assim, o que aconteceu, e, assim, no final,
como a Nívia estava falando, faz total diferença essa parte de uma questão, né? Foi interessante que a gente tinha falado também, era de estar eufórico, de estar assim, muito contente na hora da prova de Mogi, que ela acabou fazendo esse erro que nunca tinha cometido esse tipo de erro, né? Porque ela sempre leva régua, sempre passou com cuidado, mas nesse concurso de Mogi, pelo fato de ela estar eufórica, nossa, eu sei tudo, era uma questão simples, então essa parte emocional é uma parte bastante importante que pode ir para o lado bom, pode ir para o lado ruim. Depois ela contou aquela história lá do problema que ela teve no concurso de Suzano, que a pessoa meio que falou que conhecia outras pessoas que tinham nota maior que a dela, né? Então, essa parte emocional eu acho muito importante. Alguém tem alguma pergunta? Tem bastante gente aqui ainda na live. Pena que caiu hoje, porque putz, a história dela é inspiradora, a história dela é muito bacana, né? Ela ralou muito, eu conto essa história para todo mundo, dessa questão de tempo, porque ela tem filhos, ela trabalhava na prefeitura como ASB aqui em Suzano, e passou em terceiro em Itaquá e já está trabalhando, né? E como eu falei para ela, na hora que ela ligou para mim, no dia que ela estava assumindo, que ela estava efetivamente trabalhando, poxa, escorreu até uma lágrima, assim, lágrimas no meu rosto, porque eu fiquei emocionado, fiquei contente demais pela conquista, pela concretização, porque eu já sabia que ela tinha tirado terceiro em Itaquá, mas a gente fica contente mesmo na hora que a pessoa assume definitivamente, né? E quando ela assumiu, ela ligou para mim e, tipo, foi uma notícia, assim, muito, muito bacana e, assim, eu lembro também com bastante carinho desse dia. A G voltou, vamos terminar a conversa com ela. E ela estava falando da questão de... Eu perguntei para ela por que ela decidiu fazer o curso dessa vez. Caiu, G. Ai, que pena, né? Quem faz ao vivo, acontece isso mesmo. Não, ainda mais quem é novata nisso. Eu não sei mexer direito, Não. Então é a primeira vez. Mas voltou aí, deu tudo certo no final, né? É verdade. E aí você estava contando pra gente, eu fiquei fazendo uma revisão do que você tinha falado, da questão de, por que você decidiu fazer o curso, né? Daí você estava falando que, tinha batido na trave e tal, e continua aí pra gente. Não, então, e daí como eu fui vendo também o resultado de pessoas conhecidas que passaram, eu falei, bom, o curso é bom mesmo, né? Eu já sabia, né? Já te conhecia, né? Sabia da tua capacidade, dos professores, então eu tinha que fazer, né? Não podia deixar de fazer. Então eu falei, não, dessa vez vai, e foi por isso. E até também porque, como eu falei, eu não tenho muito tempo, né, para ficar estudando em casa. Então, com você foram 3 semanas, né? Sábado e domingo, né? Foram 3 semanas, isso, né? E daí depois teve mais uma em Suzano. Então o total foram 4 fins de semana. Isso. E a gente se entrega mesmo, a gente fica lá, era das 9 às 8, né? Então era puxado, mas você se dedica, né? E faz diferença isso, né? Bacana, Gi. O que você achou, assim, o que você fez de diferente, assim, além do curso? O que você acha que fez a diferença, assim, para você conseguir seu objetivo depois que você fez o curso? O que mudou um pouquinho, assim? O que você acha? O que mudou depois do curso, eu acho que foi eu ter essa quantidade de material para estar estudando e uma coisa que estava em mim, que é uma fé, uma esperança, sabe? Uma determinação. Então, eu me apoiei nesse material de estudo e eu
tinha determinação mesmo. Eu estudava todos os dias, eu pegava, fim de semana praticamente não existia, né? Eu saía, mandava o marido sair com as crianças e eles saíam para se divertir. Eu ficava em casa. Então, teve um esforço mesmo, sabe? Eu tive que abrir Não, mão de muita coisa e, como eu falei, todos 5 minutinhos que tinha ali livre era para isso, né? Era para estar estudando. mas Então, uma eu coisa acho muito bacana que você falou, abriu mão. A gente tem que abrir mão, né? Mas esse abrir mão, hoje você na prefeitura, você olha para trás e fala, poxa, valeu cada minuto que eu fiquei em casa, né? Cada minuto com estudando, certeza. valeu. Uhum. Valeu, com certeza, com certeza. Hoje eu tenho a honra, assim, de trabalhar muito perto da minha casa, né? Eu Ai, que trabalho. chulo. Se eu falar o tempo aqui, eu vou estar querendo esnobar o povo, né? Ah, É muito perto. Assim, eu ah, saio da UBS, 15 minutos eu estou dentro da minha casa, né? É olha muito que perto mesmo, maravilha, né? né? Aham. Então, assim, o primeiro dia eu considero um dos dias mais felizes da minha vida, porque você estava acostumado a trabalhar 8 horas, você trabalhar 4 horas com o que você gosta de fazer, chegar em casa, eu tive também, graças a Deus, ter o privilégio de trabalhar de manhã, então eu faço das 7 às 11. Olha que maravilha. Então, às vezes tem 11 horas que tem gente acordando, né? Eu Aham. não, eu já trabalhei, já ganhei meu pão, já estou em casa, né? Já estou com os meus filhos. Então, eu posso buscar na escola. Até tem um que estuda de manhã, estudava, né? Ano passado de manhã, eu conseguia levar ele para a escola, porque também é tudo muito perto ali, e ir para o trabalho e voltar depois pegar o filho. Então, assim, foi o dia mais feliz da minha vida. Ah, que show. O dia que você ligou pra mim, hein? Foi esse dia mesmo, Esse dia eu estava Ah, explodindo de alegria. aham, que show, que show. Mas muito merecido, Gi. Eu só queria que você deixasse uma dica, um pulo do gato, assim, para o pessoal que tá escutando, assistiu a gente, ficou, mesmo caindo, o pessoal ficou aqui firme Ah, para escutar. Falei, não, eu vou ficar falando aqui até a Gi voltar, porque eu quero que a Gi fale a dica de ouro dela, o que foi, assim, importantíssimo para que você considera como essencial para que você tenha conseguido conquistar essa vaga. eu acho que, assim, se tem uma palavra, eu acho que é foco. É foco, é você só olhar para aquilo, tá? Não escutar o que as pessoas falam, críticas, e se determinar mesmo, né? É cansativo, pode demorar, para mim demorou 6 anos, teve gente que demorou muito menos, com 1 ano e meio já conseguiu, tem gente que está há 10 anos e não conseguiu ainda, mas é não abrir mão do que você quer, é determinação mesmo. Eu É coloquei como uma mentalidade, né? meta, Uhum. eu coloquei como uma meta. Eu não ia parar, eu ia ficar mais 10 anos na prefeitura como auxiliar, mas eu só ia sair quando eu conseguisse o meu objetivo, né? Ouvindo crítica, até críticas internas mesmo, falando, nossa, mas será que eu tô certa? Né? Será que fulano tá falando tá certo? Não, eu não escutava isso. Vinha à mente às vezes, mas eu não deixava me levar por isso, porque eu tinha um foco, eu tinha uma fé, eu ia passar. Então eu E acho que é isso. isso é É, normal, né? Porque, tipo, na hora que acontece um problema como aconteceu com você em Mogi, isso derruba qualquer um, né? A gente fica ah, decepcionado, chateado. Mas faz parte do processo, às vezes, né? Assim, de passar no concurso. E na hora que acontece, uma sensação tão indescritível, tão gostosa, né? De ter conquistado, poder ficar mais com a família que você falou, né? Poder é, ir levar o filho, buscar o filho, coisa que, né? A gente é, sempre almeja, né? Na é nossa vida. verdade. É verdade. Então, eu acho que isso daí, a determinação, é o mais importante, porque você pode ter milhares de livros, um monte de questão ali em cima da sua cabeceira, mas se você não ter determinação para pegar e abrir e ler, você não vai conseguir, né? Então, eu acho que você tem que ter vontade, Ó quem tá né? aí, o Serjão tá aí.
O irmão do É, Romualdo, né? Sérgio! Sérgio, ele Então também foi. agora tem que ir nessa caminhada, né? O Sérgio, eu conheci ele fazendo curso de TSB, porque eu fiz passo a passo. Eu fiz um curso de auxiliar, depois eu fiz TSB, e daí depois fui fazer odonto. E o Sérgio também, né? Eu acho que já até se formou. O Sérgio acho que formou agora, no final Se do ano passado. formou, é. O irmão dele, Romualdo, amo demais, Uhum. né? Toda uma família muito querida. Não, mas show de bola. Ó, o Sérgio falando, tudo bem, né? Hoje, putz, eu Ah, sem palavras para te agradecer. Como eu falei, eu fiquei contente, assim, muito contente mesmo quando você me ligou, porque eu sabia, eu presenciei toda a sua dedicação, presenciei toda a sua garra. Eu vi aqueles momentos que era do almoço você estudando lá, né? Na época que eu estava lá no céu. E, assim, poxa, que eu fiquei, assim, emocionado naquele dia. Eu tava falando pro pessoal que escorreram lágrimas na hora que você ligou. Porque quando a gente conhece a pessoa, quando a gente fala, não, a Gi mereceu, ela fez por merecer, ela correu atrás, ela lutou e tudo que ela escutou também, acho que foi até um combustível para que você, foi. né, lutasse ainda mais, se dedicasse ainda mais para conseguir os seus objetivos. E hoje eu fico, assim, contente de você estar trabalhando na prefeitura de Itaquá, com tempo, podendo curtir a família mais, com um salário bacana, né? E assim, o que eu desejo para você é mais sucesso ainda. Você vai passar no segundo daqui a pouco, né? Porque quando a gente passa no primeiro, depois que seus filhos estiverem maiores, vão entender e vai ser bom para você estar num segundo e vai fazer assim, vai ser mais tranquilo, porque você criou a base, né? Você já É, estudou, você já teve essa base de estudos por muitos anos que fez a diferença na hora de você passar. E é. obrigado por aceitar Imagina. vir aqui falar aqui com a gente. A Gi também estava com muita vergonha de fazer a live, mas eu falei, é só uma conversa, Gi, é como se eu estivesse falando com você por vídeo e finge que só tá eu e você conversando, né? Então, Quando ele me falou, eu nem sabia o que era live direito. aham, Parecia que ele estava falando com uma jeca, né? Que não... Daí eu fiquei morrendo de vergonha, aham, mas é como você falou, né? A gente vai se soltando. Eu esqueci que tinha gente aí, né? Só nós dois, aham. então ficou mais fácil. Mas brigadão mesmo e assim, muito mais sucesso. Ó, até o Sérgio tá falando parabéns para você, porque, Ah, pô, obrigada, Sérgio. E, ó, Sérgio, segue a dica, foco, tá? Foco aí. Não obrigado desiste, não. pelas dicas, porque você deu um monte de dicas da régua, coisas que são suas, assim, e eu vou passar para os meus alunos também, porque são dicas bacanas, né? Obrigadão É, mesmo, Gi, e imagina, eu que assim, agradeço. um abraço e muito mais sucesso aí para você e para a família. Um Obrigada, abraço, gente. Dárcio. Tchau, Obrigado tchau. você. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.